Acabei de receber a notícia muito triste, lá de Mato Grosso, que faleceu hoje a esposa, digo, a mãe do prefeito da cidade de Cáceres, uma cidade fronteiriça, uma cidade histórica de Mato Grosso. E quero deixar aqui os meus sentimentos à família do prefeito Francis, da cidade de Cáceres. Também quero registrar, senhor presidente, a morte de um dos mato-grossenses mais importantes, do senhor Aecim, o professor Aecim Tocantins, morreu aos 94 anos na madrugada de domingo em Cuiabá. O professor Aecim foi um dos homens públicos mais notáveis do estado de Mato Grosso. Sua trajetória acadêmica, profissional e política foi marcada pelo amor que nutria por Cuiabá e pelo estado de Mato Grosso. A trajetória do professor, senhor presidente, está entrelaçada com a história da contabilidade no estado. Aecim tinha orgulho de dizer que ocupou os mais diversos cargos na vida pública por causa da contabilidade. Ele foi o grande responsável pelo fortalecimento da categoria no estado, ajudando a fundar e tendo sido presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. Na política, Aecim foi vereador, presidente da Câmara de Cuiabá. Por 2 oportunidades ocupou o cargo de prefeito. Além disso, foi secretário do Interior, de Justiça e Finanças do Governo do Estado, secretário-chefe da Casa Civil e conselheiro do Tribunal de Contas. No fim da década de 70, Aecim Tocantins foi indicado pelo então governador José Garcia Neto para defender o Estado de Mato Grosso na comissão de divisão do Estado que levou à criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, senhor presidente, deixando marcas indeléveis por onde tenha passado, Aecim Tocantins entra para a história de Mato Grosso como um dos políticos mais retos que o estado já teve. Feito esse registro, ao tempo que apresento votos de pesar à família, rogo a Deus, em sua infinita bondade, que conforte os corações dos parentes e amigos e que receba com muita honra o professor Aecim Tocantins. Peço, senhor presidente, se possível, constar nos anais do Senado essa moção de pesar. Senhor presidente, eu gostaria de ler um artigo do Augusto Nunes. Augusto Nunes, como todos sabem, é um dos jornalistas mais importantes da imprensa brasileira. E ele começa o seu artigo dizendo o seguinte: o açougueiro predileto de Lula esquarteja a verdade. Diz o seguinte: na entrevista concedida à revista Época, Joesley Batista assumiu a paternidade de outra brasileirice repulsiva. Sob a supervisão do procurador Rodrigo Janot e com as bênçãos do ministro Edson Fachin, relator dos casos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, foi o dono da JBS o inventor da meia delação premiadíssima. Até agora, nós não tínhamos visto esse instituto jurídico, senhor presidente Elmano Ferri. Meia delação. Com a diferença que essa nova modalidade, eu não sei se porque naquela linha de que nos menores frascos estariam os melhores perfumes e por isso seria mais caro, mas essa, diferentemente das outras, foi totalmente uma mega-sena da virada. Em troca da impunidade perpétua, o depoente conta apenas uma parte do muito que sabe. Para a alegria do chefe do Ministério Público, é exatamente essa parte que arquiva bandalheiras que envolve seus alvos preferenciais, diz aqui Augusto Nunes. Como nos depoimentos cujos trechos mais ruidosos foram divulgados há pouco mais de um mês, também na entrevista a Diego Scosteg, o credor favorito do BNDES, não se atreveu a negar o que qualquer bebê de colo está cansado de saber. Lula e o Partido dos Trabalhadores institucionalizaram a corrupção na estrutura pública brasileira. Mas sabe quem que lidera a maior quadrilha? Quem lidera essa quadrilha toda? Não é Lula. Ele passou 13 anos no poder, junto com Dilma e todo mundo, mas quem lidera a quadrilha, segundo Joesley, quem lidera a quadrilha é Michel Temer, que está há pouco mais de um ano no poder.
não o antecessor, que concebeu e dirigiu o maior esquema corrupto de todos os tempos. Esse, aos olhos do delator, foi sempre um modelo de civilidade e respeito à lei. Nunca tive conversa não republicana com Lula. Zero. Zero, disse Joesley. Jurou. Eu tinha essas conversas com Guido Mantega. Conheci o Lula só no fim de 2013. Mentiu no fim da fantasia. A verdade esquartejada foi recomposta no parágrafo seguinte pelo jornalista que disse: o senhor não era próximo de Lula quando ele era presidente? E uma pergunta muito interessante, por quê? Porque se ele não fosse próximo de Lula, como o JBS, que estava quebrado, que ia demitir mais de 10 mil funcionários naquela época, senador Amânio, como esse banco de um ano quebrado, ele passa a ter um lucro, a ter um giro de 14 bilhões no outro ano? Você tem que ter algum trânsito com o mandatário maior do país. Mas ele disse: eu não conheço, não conhecia. Aí ele diz: me lembrei, estive uma vez com o presidente quando assumi o comando da empresa em 2006. De repente ele se lembrou. Derrapou o entrevistado. O primeiro encontro da dupla, portanto, ocorreu 7 anos antes. 7 anos excepcionalmente lucrativos. Em 2006, o faturamento do JBS somou 4 bilhões de reais. Saltou já no ano seguinte para 14 bilhões. Senador Elmano Ferri, nem um empresário sendo mágico, ele consegue pular de 4 bilhões para 14 já no ano seguinte. De lá para cá, o grupo dos irmãos Batistas, anabolizado por empréstimo de pai para filho liberados pelo BNDES, desenhou uma curva ascendente de dar inveja à magnata de filme norte-americano. Em 2016, graças a sucessivos negócios internacionais, facilitado pela usina de favores do Planalto, o faturamento, veja bem, pulou de 14 para 170 bilhões. Mas Joesley fez questão de registrar que as relações com o BNDES foram absolutamente republicanas. Nada de conversa não republicana com o presidente Luciano Coutinho. E aqui eu faço um parênteses, senador. Se não havia nada de não republicano, eu queria saber por que os irmãos Joesley ficaram mandando interlocutores, quando que ia abrir a CPI do BNDES, que um monte de gente nessa casa, eu tinha recém-chegado. Senador Medeiros, o pessoal do JBS quer falar com o senhor. Eu falei: mas o que eles querem falar comigo? Não, é porque tem assinatura sua para abertura da CPI do BNDES. Seria importante, porque... Eu falei: mas o que tem de estranho? Eles não tomaram o dinheiro emprestado e não vão pagar e tal? Não, mas isso não é bom, porque o senhor sabe como é que é. Pois bem. Como passe de mágica, teve um partido aqui que quase à meia-noite do último dia retirou 5 assinaturas. Vou contar só um milagre para não... Gosto de falar mal de partido. Mas retiraram as assinaturas como num passe de mágica. E aí eu me pergunto, se não tinha nada de republicano, de antirrepublicano, por que fizeram isso? O próprio presidente do banco, quantas vezes eu recebi ligação: senador, a gente precisava conversar para o senhor retirar aquela assinatura da CPI. Eu falei: não retiro. E hoje eu fico pensando como não está a cabeça daqueles que conversaram com essa gente. Mas ele diz o seguinte, continua dizendo o seguinte: nada de conversa não republicana com o presidente Luciano Coutinho ou diretores da generosa instituição. Quando precisava de outro empréstimo, bastava falar com Manteiga. Ou seja, a corrupção institucionalizada por Lula e seu partido rolou solta por mais de 13 anos. Mas o Joesley continua concentrado na artilharia em Michel Temer e no PMDB. Sem esquecer de reservar para o senador Aécio Neves algumas balas de grosso calibre. Decidido a poupar a mais gulosa e atrevida organização criminosa, Joesley segue repetindo, sem ficar ruborizado, que teve como comparsa um único e escasso oficial graduado da tropa de Larápios, Guido Mantega. Se cinismo fosse crime, senador
Gelmano Ferrer. Nem a dupla Janot e Fachin conseguiria livrar da cadeia o açougueiro predileto do chefão da quadrilha. Ele mesmo, o governante que criou o Brasil Maravilha com dinheiro roubado do pós-real. Senador Gelmano Ferrer, tem outro dado que é interessantíssimo. Eu tenho um cunhado que trabalhou por quase 10 anos em Angola. E quando saiu essa questão da JBS, ele falou, interessante, é que esse JBS parece muito com o modelo que tem em Angola, pois o Santos, que era o presidente lá, pegou várias empresas que estavam em dificuldade financeira e, de repente, recuperou essas empresas e elas viraram players econômicos. E, na verdade, segundo consta, essas empresas passaram a ter como dono o presidente de Angola. Mas a coincidência de tudo isso é que um dos principais parceiros, uma das pessoas muito ligadas ao presidente de Angola, era o presidente Lula, que inclusive fez aportes do BNDES para aquele país africano. Aliás, aportes que fez também com que voltasse 10 milhões para financiar uma escola de samba aqui no Brasil. Dinheiro do BNDES ia e vinha. E aí hoje eu escutei aqui um discurso como se não tivesse existido o governo do partido do senador que aqui falava na tribuna. Esse partido que entrou com um discurso combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Em fevereiro de 2004, portanto, já surgia o primeiro escândalo. Olha, eles ganharam a eleição em 2003. Fevereiro de 2004, já surgia, Cachoeira tinha gravado o Valdomiro Diniz, que era ligadíssimo à cúpula do governo. Você fala, não, caso isolado, todo partido tem gente assim e tal. Passou. Tal. Aí, logo em seguida, veio a descoberta de que pagavam parlamentares. E todo mundo achando que aquele era o maior escândalo. E aí depois começou a derrocada, um por um sendo preso. Mas para essas pessoas, nada os assustava. Eram guerreiros. Sabe por quê? Porque a velha cartilha de Lênin, de que os fins justificam os meios, e se somos nós que estamos fazendo, é correto. Podemos roubar o BNDES, podemos fazer qualquer coisa, por quê? Nós sabemos a verdade e nós vamos fazer com isso melhorar o país e depois nós vamos distribuir para o povo, para os pobres. Eu nunca vi gostar tanto de pobreza. Como eu tenho dito, senador Gelmano Ferrer, eu venho de um lugar, venho de Caicó, uma região muito seca, que nós tivemos a infelicidade de nascer numa época que tinha uma seca muito grande e a mortalidade infantil terrível. E 10 filhos da minha avó morreram de desnutrição infantil. 2 irmãos meus morreram de desnutrição infantil. Eu fui salvo porque no ano que nasci, minha mãe disse que tinha uma cabra que estava dando leite e eu escapei com leite de cabra. Portanto, eu sei que a pobreza é uma coisa terrível, mas eu sinto que essas pessoas, apesar de louvar com os lábios os pobres, o coração está longe deles. O que eles gostam é da pobreza, porque um povo pobre é um povo frágil, é um povo hipossuficiente e um povo fácil de se levar com qualquer coisa. Criaram inúmeros programas sociais? Criaram, muito bom. Mas programa social tem que ter uma porta de entrada e uma de saída muito urgente, para que a gente não faça a apologia e o crescimento do pobrismo, o desenvolvimento do pobrismo, para não criar currais. E eu ouvi dizer, olha, no Nordeste, o presidente Lula tem 100% de aprovação e Michel Temer tem 3%. Falei, isso para o nordestino, ele não está nem aí, ele quer comer. Eu vi algumas pessoas querendo criticar, falar, os nordestinos, a culpa de Dilma ter ganho a eleição foram os nordestinos. Ora, os nordestinos votaram certinho, votaram de acordo com seus interesses e estavam certos. Eles mentiram bastante e soltaram o vídeo, inclusive dizendo que vai acabar com a Bolsa Família. Ora, se eu estou sobrevivendo com a Bolsa Família, por que eu vou votar no outro que pode ser que vai acabar com ele? Votaram
de acordo com os seus interesses, assim como o empresário vota de acordo com os seus interesses, e todos nós votando de acordo com os nossos interesses, seja lá quais forem eles. Eu quero um país melhor, eu quero uma educação melhor, e aquele presidente que oferecer o melhor convencimento, eu voto nele. Portanto, os nordestinos votaram certíssimos, mas enganados. Enganados. Então, vem agora dizer aqui que o grande mal, porque a presidente Dilma não conseguiu fazer o bom governo, foi porque no outro dia, quando terminou as eleições, o Aécio entrou com uma ação na Justiça. O senador Elmano Ferrer, existem alguns institutos na lei brasileira que servem justamente para dirimir problemas de eleição, ou compra de voto, ou alguma irregularidade que haja. Mas ele tem um tempo. Ou você entra imediatamente após o pleito, ou é como se não tivesse existido. Você não pode entrar mais. Existe a questão de você... o prazo se extingue e o direito de você entrar na justiça se perde. Por isso que foi entrado com a ação rapidamente e fizeram certo. Fizeram tão certo. E aí a culpa daquela chapa não ter assumido, de Aécio Neves não ser presidente do Brasil, é que a justiça deu de ombros. A justiça veio julgar agora. E eu não tenho dúvida que se aquilo lá tivesse sido ao pé da letra, aquela chapa tinha sido cassada. Mas agora vem aqui e demonizam todos pela culpa. A culpa de não ter dado certo o governo foi que a economia, senador Elmano Ferrer, era como um pé de laranja. O Lula pegou ela logo depois do pé de laranja ter sido adubado pelo Plano Real, pegou a laranjeira toda pronta e danou a distribuir laranjas. Quando a presidente Dilma pegou, não tinha mais laranja para distribuir. Óbvio que ela ia cair com a popularidade lá embaixo. Aí juntou-se ao gênio pessoal dela, mas a disputa interna que havia, e foi a tempestade perfeita. Ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais laranja, o que é que ela fez? Começou a pintar laranja no pé, para dizer que tinha. Quando descobriram, não, isso aqui não é laranja, não. Quando descobriram que ela maquiava os balanços, o governo dela ruiu. Foi esse o motivo. Michel Temer, vieram dizer hoje aqui que Michel Temer não presta, que Padilha não presta, que Moreira Franco não presta, que é a maior quadrilha do país, disse Joesley Batista. E foi confirmado por um senador aqui. Mas aí eu pergunto, se o Michel Temer era esse tremendo bandido, e ele falou aqui, o senador disse, todo mundo sabia disso. Pelo amor de Deus, então por que o PT colocou o presidente 2 vezes como vice? Eu explico. Colocaram o presidente Michel Temer porque ele era hábil, porque era um dos maiores juristas do país e porque traria os votos do PMDB sem os quais o PT não conseguiria eleger a presidente Dilma. Esse é o fato. Mas o Eduardo Cunha é um dos cavaleiros do golpe. Eduardo Cunha foi cria do Partido dos Trabalhadores. Eduardo Cunha era um parlamentar mediano. Parlamentar inteligente, todo mundo dizia que ele conhecia de regimento, mas o Eduardo Cunha nunca se destacou. E, de repente, senador Elmano, eles guindam o Eduardo Cunha, fizeram uma aposta errada, partiram para cima dele com Chinaglia, perderam a eleição e ganharam um desafeto hábil. Essa é a história. Mas volta a velha cartilha do Lênin. Acuse o outro do que você faz. Exatamente isso. E marchando para o final, o senador Elmano Ferrer, eu vi dizer aqui o seguinte, que o país está parado, que o país está numa crise, e que esse governo não se sustenta, e que o pobre está arrebentado, e que tem 14 milhões de desempregados. Foi o que nós ouvimos aqui hoje. É verdade, tem 14 milhões de desempregados. Eu digo que tem até mais, porque essa metodologia com que se calcula os desempregados não
acrescenta aqueles que já estão desalentados, aqueles que não procuram mais emprego, esses não entram mais. Mas esses 14 milhões de desempregados, eles surgiram de uma hora para outra. A presidente saiu do governo e as pessoas falam, não, como a Dilma saiu do governo, então vamos demitir. Não. Um dos fatores que fez a presidente cair era o alto índice de desemprego, as pessoas foram para a rua. Mas já querem jogar para outro. Não, foi esse governo aí. Aí diz o seguinte, que o PSDB, que o fulano de tal, que o cicrano é responsável pela crise. Quando teve o impeachment, eu vi vários deles subirem aqui e dizer, nós vamos parar esse país, nós vamos tocar fogo nesses países. E tinha alguém que dizia, chama o companheiro Stedley e vamos pegar o exército do Stedley e levar para as ruas. E foi isso que eles fizeram. Levaram o exército do Stedley para as ruas. Saíram queimando pneu, insuflaram as pessoas, os trabalhadores, alguns deles trabalhadores, porque tem muito vagabundo ali no meio, a invadirem fazendas indiscriminadamente. Houve conflitos com a polícia, infelizmente morreram vários trabalhadores. Morreram pessoas no Paraná, está enchendo de chacina pelo país inteiro. E aí resolveram invadir as escolas. Pegaram uma menina, disseram que era uma menina voluntária, que surgiu e que estava capitaneando. Descobriu-se depois que a menina era filha de um militante. A menina sai distribuindo palavras de ordem e era a nova heroína. Pararam as escolas por um monte de tempo, a Justiça Eleitoral teve que suspender a eleição. Esse é o modus operandi. Aí resolveram vir para a Planalto dos Ministérios. Quebraram, fizeram quebradeiras, quadros importantes, quadros famosos que estavam nas esplanadas em alguns ministérios foram queimados por um bando de vândalos. Como viram que ficou feio? Aí começaram a dizer, não, eram pessoas infiltradas. E eu comecei a pensar, falei, será que tinha gente infiltrada? Porque tudo é possível, né? Olhando as fotos, senador Hélio José, eu percebi que tinha um garoto, apesar de com um pano aqui, com uma sacola do PCdoB do lado, uma camisa vermelha, e eu me lembrei que ele estava no dia anterior sentado aqui no cafezinho dos senadores, junto com os senadores, tomando café, o cabelo todo estilizado, tal, e estava lá quebrando as janelas e tal, estava lá na foto que saiu nos jornais. Falei, não tinha ninguém infiltrado não, eram eles mesmo, mas eles tinham dito que ia tocar fogo no país. E por que você está falando aqui isso, Medeiros? Por que você está repisando? Porque nós precisamos falar quem é o Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos mostrar para o Brasil quem é essa gente que se passa por santo. Eu não aponto dedos, mas aponto a incoerência. Pessoas que pedem diretas já no Brasil, mas não querem diretas já na Venezuela. Pessoas que defendem democracia no Brasil, mas não querem democracia na Venezuela, em Cuba. Não querem. Essas pessoas são, na verdade, pessoas que querem o poder para criar um regime totalitário. E eu estou aqui diante de um presidente que já viu muita coisa acontecer. Um dos mais experientes senadores que está aqui, o senador Elmano Ferre, foi funcionário público, foi tudo na vida e conhece bem a história do Brasil. Viu a história viva acontecer. E sabe que as coisas, que a história contada nem sempre é a versão correta. Que a versão nem sempre condiz com a realidade. Esse contraponto que fiz aqui, senador Hélio José, é justamente para que nós brasileiros não nos esqueçamos que essa cortina de fumaça está muito estranha e dá para ver uma transparência. Por quê? Se o presidente Michel Temer é o maior bandido da história, que nem disse o Joesley, é o dono e o chefe dessa quadrilha, como é que passou esse tempo inteiro, 13 anos do PT, e o PT que disse que combatia a corrupção não descobriu esse bandido? E que Aécio é o segundo maior bandido do país. Que diabo de bandido tão incompetente é esse que precisava ir pedir 2 milhões? Se é o maior, se é o presidente da quadrilha que liberou bilhões.
Como é que alguém que mexe com bilhões vai precisar de 2 milhões para pagar advogado? Que bandido é esse que se preze, que não tem 2 milhões para pagar advogado? Não, mas diz que é o segundo maior. O presidente Temer é o número 1 e Aécio é o número 2. Nós temos que falar disso aqui para ver essas incongruências. E eu vou falar uma coisa, tem mais uma coisa que nós precisamos descobrir. Saiu uma reportagem na revista Isto É, que nós precisamos puxar o fio dessa meada. Que boa parte disso está acontecendo por causa de um assunto bem menor, senador, que seria a substituição próxima e briga dos grupos políticos ali dentro do Ministério Público Federal. Isso é muito grave. Que teria, inclusive, um membro do Ministério Público sido preso, não por essas questões, mas por causa da política interna. Se isso for verdade, isso é muito grave. Você abalar toda a República por causa de briga interna. Tomara que não seja. Tomara que seja o que o Janot disse, que isso aí é invencionice e tudo mais. Mas nós temos que puxar isso. Me acendeu o alerta porque estão demonizando na mídia uma procuradora chamada Raquel. Conversei com diversos membros do Ministério Público, senador Mano, me disseram que é uma pessoa proba, uma pessoa decente, mas na imprensa estão soltando que ela tem apoio nosso aqui, de senadores que estão querendo, e de parte do PMDB, que não sei o quê. Eu conheço bem, eu sou do serviço público e conheço bem essas guerras internas. Está me encheirando, fogo amigo e querendo demonizar membros do Ministério Público. Eu espero que não. Eu espero que nós não tenhamos, nesse momento, um procurador da República preso por causa de briga interna. Senador Eumano Ferrer, agradeço a sua tolerância, como sempre, por nos dar espaço para fazer esses esclarecimentos, que são necessários. É um assunto chato, de repente os brasileiros falam, olha, vocês ficam só falando, mas nós temos que esclarecer, porque não pode permanecer a mentira. A mentira como fazem com a reforma trabalhista, que nem um senador disse aqui, que daqui para frente o trabalhador vai ter só meia hora de almoço. Mentira deslavada. O que está lá no projeto dizendo o seguinte, que se o senador Eumano Ferrer, o senador não, mas se o funcionário Eumano Ferrer, ele trabalha na construção civil e ele quer sair mais cedo, ele pode combinar com o patrão, de dizer, patrão, eu vou ter só meia hora de almoço, mas eu quero sair 1h30 mais cedo. Isso hoje não é permitido. E com a reforma trabalhista isso vai se poder. Ah, que a pessoa agora vai ter que trabalhar 12 horas direto. Mentira. Mentira. Isso se refere àquelas pessoas que trabalham em regime de escala. Às vezes a pessoa trabalha 12 horas e folga 36. É isso. Mas eles tentam dizer que não, que você só vai ter meia hora de almoço, senador Hélio José, e que vai ficar 12 horas trabalhando. Absurdo total. Mentira. Sabe para quê? Para reunir descontentes. Eu fui abordado agressivamente na Feira do Porto, em Cuiabá. Senador José Medeiros, o senhor está querendo acabar com o trabalhador? Eu falei, impossível, eu não sou suicida, eu sou um trabalhador. Eu estou aqui eventualmente como senador, mas saindo daqui, eu vou para o mercado de trabalho. Então, nós precisamos realmente fazer esse trabalho árduo, desgastante, de vir aqui, infelizmente, desmentir essas mentiras. Mas o negócio é que, em se tratando de PT e seus puxadinhos, parece casa de cupim. Você todo dia passa o dedo para desmanchar a casa do cupim e no outro dia está lá. É uma mentira atrás da outra. Muito obrigado, senador Eumano Ferrer.